Irmãos, começamos um novo ano, pela graça de Deus. Hoje é dia 1º de janeiro e a nossa proposta para este ano é expor a palavra de Deus, como sempre foi, toda ela. E vamos expor sistematicamente livros do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Quando eu digo um livro, é porque as mensagens no Novo Testamento deste ano, quero me dedicar à exposição de Romanos. E é um livro que certamente gastarei mais do que todo este ano expondo. Só que eu vou intercalar com o Antigo Testamento e vou usar aí os profetas menores para isso. E entre eles está Abacuque. Quando falamos de profetas menores, são cujos livros são menores. Uma profecia menor, é um livro menor. Não porque ele fosse pequeno, de estatura baixa, não é isso. Então, nós vamos começar hoje, 1º de janeiro, expondo Abacuque, capítulo 1. Não vamos concluir todo o capítulo 1. E assim nós seguimos semana que vem com a segunda parte do capítulo 1. E pela graça de Deus vamos concluindo um livro do Antigo Testamento. E depois nós vamos para Romanos, tá certo? Então é um grande desafio. A palavra de Deus é preciosa e ela precisa de ser toda ela estudada, tá certo? Então você abriu aí a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Acompanhe a leitura. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Até aí. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e sabemos que se o Teu Santo Espírito, ó Pai, não abrir o nosso coração e nos der o discernimento, sairemos vazio daqui nesta noite. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor abra o coração dos Teus filhos e aplique a Tua palavra. Não permita que nada e nem ninguém retire a atenção dos Teus servos, mas que toda a nossa atenção esteja em ouvir a Tua voz e entender o Teu ensinamento para nós nesta noite, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem de Abacuque, ela faz um diagnóstico dos nossos dias. Ela faz, como diz o reverendo Hernandes, ela tira uma radiografia do tempo em que nós vivemos. Essa expressão, gosto muito que ele utiliza. Ela esmiuça as entranhas da nossa geração.
Abacuque vê o mundo com os olhos de Deus, e ele interpreta a vida pela ótica do Criador. Ele observa o seu mundo, e eu diria que esse mundo de Abacuque, essa radiografia do mundo como ele enxergava, é também a radiografia da nossa época, do nosso tempo. Se nós fôssemos resumir hoje o nosso tempo, nós poderíamos dizer que, partindo das notícias, vamos resumir a nossa época, partindo das notícias. As notícias mais frequentes que nós ouvimos, quando você liga a TV, assiste o jornal, por exemplo, ou pega uma revista nova, uma Isto É, Exame, sei lá o que for, ou um jornal e vai folhear, as notícias resumem de um modo geral a corrupção, assunto número 1, não é? Injustiça e depois violência. Normalmente as notícias estão nesses 3 segmentos. Ao mesmo tempo, o povo de Deus é chamado para fazer diferença nesse mundo de corrupção, de injustiça e de violência. Mas ao mesmo tempo, quando eu observo o povo de Deus, eu fico pensando, meu Deus, cadê a diferença? Cadê a diferença? O povo de Deus está mais preocupado, talvez, em ficar vendo a lua da praia do que estar na presença do Senhor. Infelizmente, o povo de Deus está mais misturado com o mundo do que fazendo diferença. É triste a situação do povo de Deus. E aí, como é que vai mudar essa radiografia? Como é que o próximo exame vai sair diferente? Se o povo de Deus está cada vez mais parecido com o mundo. O nosso tema deste ano é renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só tem um jeito de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus: pela renovação da vossa mente. Mas como é que alguém vai ter a mente renovada se não estiver exposto à palavra? Se estiver exposto o tempo todo ao que o mundo ensina, mas não à palavra, não vai renovar nada. A situação em que nós vivemos, irmãos, o contexto nosso é muito semelhante ao vivido pelo profeta Abacuque. Violência, injustiça e corrupção. E paralelamente a tudo isso, indiferença do povo de Deus. O profeta então questiona Deus. O verso 2 ele diz: até quando, Senhor? E eu dei esse título a essa mensagem. Até quando, Senhor? A indignação do profeta é a minha e talvez seja a sua também. Até quando, Senhor? Até quando isso vai continuar assim? Até quando eu vou ver tanta corrupção? Gostei muito de uma oração feita pela Rebeca ontem. Senhor, que este ano a gente não tenha mais isso. Não tenha mais corrupção como tivemos no ano passado. Até quando, Senhor, eu vou ver tanta injustiça? Até quando eu vou ver tanta violência? Até quando? E a resposta de Deus veio. Do verso 1 ao 4, verso 1 é a apresentação do profeta, né? Quem é o profeta. Depois o verso 2 é a sua indignação, a sua perplexidade, a sua indignação com tudo isso. Do verso 5 em diante nós temos a resposta de Deus. O profeta pergunta para Deus, e Deus responde. A resposta de Deus é pontual. Deus disse: eu vou corrigir o meu povo. Você está dizendo, até quando? Como se o meu povo vai ficar impune assim o resto da vida? Não, não vai, Abacuque. Eu vou corrigir o meu povo. Mas sabe o que eu vou fazer, Abacuque? Preste bem atenção. Eu vou levantar os babilônios para fazer isso. Eu vou corrigir o meu povo através dos babilônios, dos caldeus. Vou levantá-los para que eles corrijam, sejam a minha vara de disciplina para corrigir o meu povo. E o meu povo vai ir para o cativeiro. Vai ficar 70 anos lá. E depois eles voltarão para a sua terra.
Se de um lado nós estamos acompanhados pelo profeta Abacuque em seu contexto de desolação, nós também precisamos acompanhar o profeta Abacuque na sua atitude de buscar a Deus em oração e confiar na sua resposta. Independente de ela ser ou não como nós esperávamos, nós precisamos confiar. O profeta Abacuque, ele fica, de certa forma, indignado com o remédio de Deus, com o instrumento que Deus vai usar, um povo pior do que o seu próprio povo. Deus vai usar para corrigir pegando aqui um exemplo, bem tosco, ele vai usar para corrigir o delúbio, ao mesmo tempo ele pega lá um que é pior, é até difícil de falar, o Cunha. Pega o Cunha. É como se a ferramenta que Deus vai usar, um instrumento que Deus vai usar para corrigir, para disciplinar, é pior do que aquele que está sendo corrigido. Deus vai corrigir o seu povo com um povo muito pior, os babilônios. Abacuque fica indignado com tudo isso. E aí ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia e esperarei a resposta do Senhor. Esperarei com confiança aquilo que o Senhor há de fazer na vida do seu povo. Essa mesma confiança nós também precisamos ter. E antes de adentrar ao estudo, irmãos, de cada verso, é importante a gente ainda aprofundar um pouco mais este pano de fundo histórico, para que você entenda toda a mensagem do profeta Abacuque. Você precisa de ter um pano de fundo histórico, preste bem atenção. Primeiramente, falando sobre o autor, nós não temos informações de Abacuque na Bíblia, a não ser no seu próprio livro. Nós não temos outros profetas, os evangelhos falando sobre quem era a pessoa de Abacuque. Se ele era um levita ou se ele era somente um profeta, nós não temos estas informações. As informações que temos a respeito de Abacuque estão somente no seu livro. Por outro lado, a mensagem do profeta Abacuque, ela aparece em diversas outras partes das Escrituras. Inclusive no Novo Testamento. É de Abacuque aquela frase bem conhecida, que inclusive foi lema da Reforma Protestante: o justo viverá pela fé. Capítulo 2 de Abacuque, verso 4, está descrito isso. Portanto, é um profeta já bem conhecido, com uma mensagem bem conhecida. Nós não temos aqui o nome do seu pai, de que tribo ele pertence, ou seja, sabemos muito pouco a respeito de quem era Abacuque. O seu nome significa, a palavra do seu nome é uma palavra que significa abraçar ou abraço. Esse é o significado do nome de Abacuque. Diferentemente dos outros profetas, Abacuque não data a sua profecia através dos reis de Judá ou de Israel. Abacuque não fala de nenhum rei. Abacuque, por outro lado, irmãos, ele, aliás, fala sim, só de Nabucodonosor, da Babilônia. Mas nós não temos Abacuque falando dos reis de Judá ou dos reis de Israel, para nós situarmos em que momento está a sua profecia. Mas pelo conteúdo não nos resta dúvida de qual período é que Abacuque está falando. Abacuque é do período de 610 aproximadamente antes de Cristo. E essa sua profecia, ela é relatada por volta de 609 a 606 antes de Cristo. E por que nós temos assim tanta precisão em relação a estas datas? Pelo seguinte, Abacuque viveu no período da primeira deportação. Ele ainda não tinha assistido à invasão. Esta mensagem de Deus para ele de que os babilônios viriam ainda não tinha acontecido. Isso aconteceria quando? No ano de 605 a.C. Então a mensagem que o profeta Abacuque diz que Deus levaria o seu povo para o exílio, que começa a acontecer em 605, ainda não tinha acontecido. Mas Deus disse: acontecerá ainda nesta geração. Ou seja, você vai ver, Abacuque. Seus olhos virão isso acontecer. Então Abacuque é um profeta desta época, ele é contemporâneo de Jeremias. Recentemente eu preguei aqui a respeito de Jeremias, comentei algumas coisas que são válidas também para entendermos Abacuque. Abacuque é da mesma época, é contemporâneo de Jeremias. Irmãos, nesta época quem dominava? Nessa época, um pouco antes, era a Assíria.
e a Síria começa a perder o seu poder para o Império Babilônio. Babilônia começa a avançar, ganhar uma cidade, mais outra cidade, daqui a pouco uma nação, e em 612 a.C. eles derrotam os assírios e se tornam uma superpotência. O Egito sempre foi forte, e Judá era aliado ao Egito. Judá se gabava, se confiava no Egito. Inclusive essa foi uma das queixas de Jeremias em relação ao povo. Então o que acontece é que o Egito resolve empreender contra a Babilônia e sofre uma derrota amarga. E agora o Egito volta correndo para o seu cantinho e Babilônia se tornou uma superpotência. Pensem hoje na China, na Índia, nos Estados Unidos e na Rússia juntos. Era a Babilônia da época. Mas pensem numa potência assim, extremamente cruel, extremamente malvada, destrutiva. Essa era a Babilônia dos dias que o profeta Abacuque há de viver. E Abacuque experimentou um momento áureo do povo de Judá. E qual momento áureo foi esse? Foi o momento do rei Josias. A Bíblia nos conta que quando o rei Josias, ainda jovem, com 8 anos, assume o reinado, com 16 ele começa a empreender reformas no meio do povo de Deus, e essas reformas são vibrantes, são cativantes, o povo de Deus começa a assistir um bom momento, um momento de fidelidade a Deus, as coisas começam a andar bem. O que é que acontece? Josias morre. E quando Josias morre, vêm os seus filhos, e os seus filhos se distanciam do Senhor. E aí o que acontece? É nesse período de distanciamento do Senhor que Abacuque está profetizando. É exatamente nesse momento. Abacuque viveu os dias áureos e agora ele está vendo os dias maus. Os dias que quem está reinando não é mais Josias, são seus filhos maus, seus filhos depravados, seus filhos idólatras que estão reinando e levando o povo para o buraco. E aí nesse contexto, Abacuque já não se aguenta mais e ele diz: até quando, Senhor, vai ser essa maldade, essa injustiça no meio do povo? Até quando eu vou ver tanta violência? Até quando, Senhor? O Senhor está em silêncio, não faz nada e o povo está fazendo tudo isso. Até quando? Essa era a indignação de Abacuque, alguém que viu os dias bons e agora está vendo a nação daquele jeito. Ele está indignado diante de Deus e ele diz: até quando? Abacuque está assistindo acontecer exatamente aquilo que aconteceu com o reino do norte em 722, quando a Síria os tomou. Ele está vendo o seu povo receber castigo, disciplina de Deus, como aconteceu com o reino do norte. Jeremias já havia profetizado sobre isso, mas o povo se gabava na sua confiança de que eles tinham o templo do Senhor junto com eles. Inclusive o profeta Jeremias vai falar disso. Vocês ficam se gabando, templo do Senhor está conosco. Mas isso não vai garantir para vocês segurança não. Quando os babilônios vierem, nada disso vai ser suficiente. Vocês serão destruídos, e o templo também, e os objetos sagrados do templo serão saqueados e levados para a Babilônia. O povo estava se sentindo seguro demais. Jamais, de jeito nenhum, nós temos o templo do Senhor. E Abacuque está mostrando, está assistindo que nada disso vai ser suficiente. O profeta Abacuque não confrontou o povo. Curiosamente, nós percebemos que o profeta Abacuque não é aquele profeta que vai até o povo para confrontar o povo. Mas o profeta Abacuque é diferente. Ele vai falar com Deus. Ele vai questionar a Deus. Ele vai falar aquilo que muitos de nós temos vontade de fazer, mas não temos coragem. Nós temos medo de fazer, de questionar a Deus. Temos um certo temor, mas Abacuque não faz isso. Abacuque vai falar direto com Deus. Em vez de falar à nação da parte de Deus, Abacuque fala com Deus da parte da nação. E ele cobrou a Deus por conta das calamidades do povo. O fato de o livro ser um diálogo entre o profeta e Deus
Veja, a profecia de Abacuque é um diálogo. É o profeta fazendo perguntas e Deus respondendo. Ele pergunta de novo, Deus responde de novo. Aí ele se cala, ele canta. Ele encerra o seu livro com uma poesia, um cântico em adoração a Deus, onde ele expressa a sua confiança a Deus, em Deus. É assim, esse é o livro do profeta Abacuque, onde ele dialoga com Deus. E esse diálogo cria um ambiente pessoal, um ambiente cheio de franqueza, quanto a alguns dilemas existenciais do homem, com o qual nós podemos nos identificar. Os dilemas de Abacuque certamente são dilemas que você e eu já deve ter passado ou passa. Ele pergunta coisas que nós tínhamos o desejo de perguntar. Ele fala coisas que nós tínhamos o desejo de falar também, mas ficamos receosos. Mas por outro lado, ele depois encerra com palavras de confiança, que em nenhum outro lugar nós vemos tão belas palavras como aquelas que ele termina o seu livro. Irmãos, nós já temos aqui um panorama de todo o livro do profeta Abacuque. Nós já temos aqui um conhecimento histórico suficiente para entender a mensagem do profeta Abacuque. Agora nós vamos pegar a lupa e nós vamos olhar mais a fundo, a partir do verso 2. E o que nós temos aqui é um questionamento sincero de um crente perplexo com Deus. Questionamento sincero de um crente perplexo com Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? O profeta levanta o famoso problema do mal. Como conciliar um Deus justo e bom, um Deus onisciente, um Deus onipotente com as coisas que acontecem no mundo? Com tanta maldade que a gente vê no mundo, como conciliar tudo isso com um Deus bom? Esse é um problema filosófico já muito antigo, que é apresentado contra o cristianismo. Talvez você já foi questionado por isso, por algum colega de faculdade, de escola ou do trabalho. Mas espera aí, se o seu Deus é tão bom assim como você me fala, por que é que essas coisas acontecem? Por que uma criança morre assim? Por que guerra na Síria e por aí vai? Abacuque vai enfrentar o problema do mal, vai tratar sobre isso. E negar a existência de Deus é a solução para alguns ateus, indiferentes, que observam à distância o sofrimento alheio. Para aqueles ateus que observam à distância o sofrimento o sofrimento alheio, é muito fácil dizer, não acredito em Deus. Mas isso não alivia o sofrimento de ninguém. Alguém já disse, irmãos, eu gosto muito dessa frase, que não existem ateus em trincheiras de guerra. Interessante, né? Em trincheiras de guerra não existem ateus. Nancy Pearson diz isso. Já pensou? No meio da guerra ali, não tem ateu. Ele precisa, até mesmo o incrédulo vai procurar alguém para culpar, para se agarrar. A minha tese é um pouco diferente da Nancy. Eu costumo dizer que quando o avião está caindo, as luzes apagaram, não existe ateu nessa hora. Não existe ateu. Algumas religiões, irmãos, tentam tratar a questão do mal, dizendo que o mal não existe na realidade. Algumas religiões dizem que o mal é apenas uma ilusão, é uma questão subjetiva, é uma questão interior ao homem. Mas negar o sofrimento, irmãos, negar o mal, negar o sofrimento, não produz qualquer amor ao próximo, não produz qualquer amor para com Deus. Você já imaginou dizer para uma mãe que acabou de perder o filho sendo injustamente, brutalmente assassinado, de que o sofrimento não existe,
O mal não existe, é só uma ilusão. É uma coisa subjetiva. Você já imaginou dizer isso para uma mãe? É no mínimo uma insensibilidade. É no mínimo uma insensibilidade terrível dizer que não existe, é uma ilusão. Isso não é confortador, e não só não é confortador, como é insensível, é zombar da realidade, da veracidade, da dor daquela mãe. É dizer que ela não ama o filho que ela perdeu, porque aquele que ama sofre quando perde alguém que ama. É negar a realidade do amor também. Negar o mal, irmãos, também é uma proposta odiosa ao nosso Deus, porque Ele próprio, o próprio Deus, afirma a realidade do mal, quando diz que a vitória sobre o mal custou a vida do seu próprio Filho. Por isso, negar o mal é algo odioso diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus precisou sofrer de verdade. Jesus precisou morrer de verdade. Jesus precisou ressuscitar para vencer o mal. Na vida de Jesus, nós vemos o sofrimento de maneira muito real. O sofrimento que Deus escolheu para trazer a redenção para um mundo perdido. Por isso, negar o mal, negar a realidade do sofrimento, é algo odioso diante de Deus. Jesus, inclusive, ele era conhecido como o homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós lemos aqui, Isaías 52 e 53. Quem nega a realidade do mal está roubando de Cristo a glória de Redentor. Porque Ele é o varão de dores, que sabe o que é padecer. Outra resposta não cristã, muito comum, vem das religiões dualistas. Como é que eles enfrentam a questão do mal? Eles afirmam não existir um mal sozinho. Não, existe um Deus mau e um Deus bom, dizem eles. Sendo que o mal é o responsável pelos males do mundo. Daí surge o que nós chamamos de maniqueísmo e outras religiões mais. E infelizmente, irmãos, tem muitos pregadores por aí adotando esse tipo de crença, de que existe uma divindade má e outra boa. Existem muitos pregadores falando sobre isso hoje, dizendo, sabe o quê? Que Satanás é responsável por todo o mal que existe, e que todo bem só procede de Deus. Colocam a culpa em Satanás de tudo, e excluem qualquer participação da providência de Deus nas coisas que acontecem. Isso não condiz com as Escrituras. Elas também narram a participação de Deus. Elas também narram a providência de Deus, mesmo nos acontecimentos ruins. Elas também narram o controle de Deus. Portanto, esse tipo de visão dualista de atribuir poderes a uma divindade, dizendo que essa divindade é má e responsável por todo o mal, e essa é boa, responsável por todo o bom, é extremamente perigosa. Chega ao ponto de criar dois deuses. Chega ao ponto de criar um cenário onde parece que Satanás e Deus estão lutando com todas as forças um com o outro, e no fim Deus vai vencer. Mas no sufoco. Essa é a ideia que muitos pastores têm pregado por aí. E essa não é a ideia da Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos mostra um Deus que governa soberano sobre tudo e sobre todos. Haja vista, o livro de Jó nos mostra de maneira muito clara isso. Então, irmãos, o que nós temos é que o homem, tentando enfrentar a questão do problema do mal, acaba enfraquecendo a Deus e fugindo da Bíblia. Nós vemos que Deus está envolvido com o mal, com o sofrimento também, e nós não podemos descartar isso, porque a Bíblia nos mostra isso. E Abacuque vai enfrentar este problema. Abacuque está
angustiado com isso. Como pode o Senhor, sendo um Deus bom, permitir que a violência continue, a injustiça, a maldade? Abacuque é semelhante a Jó. Ele quer respostas. Ele quer respostas sobre questões de justiça. Então nós temos aqui um desejo de justiça que é apresentado a Deus. Esse é o segundo ponto da mensagem. O desejo de justiça é apresentado a Deus. Abacuque vai questionar a Deus sobre por que Deus parece complacente, Deus parece silencioso, quieto diante do problema do mal. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. Por que o Senhor permite que os ímpios prosperem? É isso, é a mesma indignação do salmista lá no Salmo 73. Por que, Senhor, que os ímpios parecem prosperar e os justos só sofrem? Ele vê a injustiça, ele vê a violência e se queixa com Deus para que algo seja feito. A lei de Deus não estava sendo respeitada, o povo não estava se importando para a lei de Deus nos seus dias, e diante de tanta perplexidade, Abacuque faz a pergunta: até quando, Senhor? Essa é a pergunta que muitos salmistas vão fazer: até quando, Senhor? Esta é a pergunta que João vai fazer lá no Apocalipse: até quando, Senhor? Até quando? Abacuque foi alguém que viveu os dias de ouro de Judá, na época do reformador rei Josias. Mas agora, o silêncio de Deus o incomodava profundamente. Ele não entendia aquilo, porém, ele não reclama de Deus. Ele reclama para Deus. Veja a diferença. Ele não está reclamando de Deus, mas ele está reclamando para Deus. E a pergunta de Abacuque não é uma afronta contra Deus, mas é sim uma pergunta que destaca e de alguém que tem estima pela santidade de Deus. É alguém que tem desejo de justiça, de que a justiça de Deus seja fornecida aos pecadores rebeldes. É a mesma disposição do salmista no Salmo 139 que nós acabamos de ler. Eu vou abrir de novo este salmo porque vale a pena a gente observar novamente. Olha, as palavras do salmista são idênticas à de Abacuque, é o mesmo sentimento. Acaso não odeio, Senhor, os que te odeiam? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Senhor, os teus inimigos são inimigos meus. Isso é o que nós chamamos de oração, de palavras imprecatórias. São aqueles salmos que alguns dizem que não servem para nós hoje. Mentira! Estão nas Escrituras e servem sim para nós hoje. São orações imprecatórias, assim como aquela feita por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus termina aquela passagem que nós lemos aqui hoje de Mateus, dizendo: estas coisas acontecerão na geração de vocês. Aqui nós temos Abacuque, numa mesma palavra imprecatória, onde ele reflete o seu desejo de justiça, apresentado diante de Deus, para que Deus execute a sua justiça. Não era sentimento de vingança, era zelo pela honra de Deus. Devemos lamentar a violência, irmãos, e as injustiças tão recorrentes nos nossos dias, no nosso país. E tal lamento precisa vir acompanhado por um anseio por correção, por castigo divino. Na verdade, a ausência desse anseio imprecatório é sinal de indiferença. É sinal de indiferença para com o pecado, para com a justiça divina. Indiferença essa que o salmista não tinha, que Jesus não tinha e que Abacuque não tinha. Mas Deus responde. Deus não permanece em silêncio, não.
Deus responde e promete justiça naquela mesma geração. Veja o verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Irmãos, Deus é o único realizador dessa justiça, dessa transformação social. Nós não devemos desprezar a nossa missão social, mas nós devemos entender que a nossa missão social tem limites. Nós somos o sal que retarda o apodrecimento moral, mas nós não somos a medicina que cura. Isso só Deus pode fazer. O texto diz que é Deus quem vai fazer isso. Não é o povo, não é Abacuque, não somos nós. É Deus quem faz essa justiça social. Não é a humanidade, não é a igreja que conseguirá promover uma sociedade ideal nessa vida. A parábola do joio é uma excelente demonstração disso, onde é o próprio Senhor quem vai fazer uma sociedade ideal, limpa, uma igreja pura, livre do joio. E isso não vai acontecer nessa vida. Isso não vai acontecer nessa vida, só quando Cristo voltar. Mas o texto nos diz que Deus rompe o silêncio. E diz que o profeta iria ver a sua justiça ainda naquela geração. Deus responde que trataria do pecado, Júlio. Deus trataria do pecado do seu povo, e Ele trataria com base num princípio, numa lei, na lei de Talião, a lei da retribuição, aquela lei conhecida olho por olho, dente por dente, sabe como é? Deus trataria assim o pecado. Deus iria usar uma nação também violenta para corrigir a violência do seu povo. Uma nação também injusta para corrigir a injustiça do seu povo. Deus estaria usando também a lei de Talião depois para corrigir os próprios babilônios. Eles não ficariam sem correção. Deus iria corrigi-los pelos medo-persas depois. Veja, irmãos, a violência do povo de Deus seria julgada. E o instrumento de Deus para aplicação do juízo seria os caldeus, os babilônios. O uso de uma nação ímpia como vara de disciplina também foi revelado pelo profeta Jeremias. Jeremias vai dizer a mesma coisa. Deus usaria uma nação ímpia para corrigir o seu próprio povo. Deus estava dando, irmãos, basta. Agora chega. Agora basta. Eu vou corrigir este povo. E estou levantando os caldeus para isso. É como se já pudesse ouvir os exércitos caldeus chegando. Basta da maldade deste povo, agora eu vou corrigi-los. Já não tem mais tempo para arrependimento. Deus já não quer mais que interceda em favor do povo. Deus vai corrigir o seu povo. O castigo viria naquela mesma geração. E quem é esse povo que Deus vai usar? Deus diz no verso 6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha a descrição que a palavra de Deus nos dá aqui, cruel e impetuosa, marcha por toda a extensão da terra, apodera-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Olha o que é dito dos seus meios de guerra aqui. Seus cavalos são mais ferozes que os leopardos. Sabemos o que é um leopardo e a velocidade que esse bicho atinge. Mais ferozes do que os lobos no crepúsculo, ou seja, quando não tem luz, os lobos são extremamente mortais. Assim são os cavalos deles. Ele diz, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. É como um gavião que mergulha para dar o bote. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é, estamos fritos, não tem como fugir. É isso que Deus está dizendo para ele, olha,
não tem como escapar deste exército. Não tem como escapar, o castigo é certo. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Eles vêm arrastando e fazendo prisioneiros como se juntasse areia na praia. De tão numerosos que são os vencidos, menosprezam os reis, não estão nem aí com os governantes, com as autoridades, eles zombam deles, riem de todas as cidades fortificadas, as cidades que se julgam fortes, eles riem, eles fazem rampas, invadem, destroem tudo. Este é o instrumento que Deus vai usar para corrigir o seu próprio povo. É o império babilônico, são os caldeus, nação terrível, cruel, como diz o texto, apavorante. Já pensou em algo apavorante? Não tem para onde correr. Se corre o bicho pega, se fica ele come. Era essa a situação. Era esse o exército que Deus iria utilizar para corrigir o seu próprio povo. Uma nação idólatra, um povo mau. Isso traz lições, irmãos. Este texto traz lições não só para aqueles que se apegam ao evangelho da prosperidade, que diz que o cristão tem direito à saúde, à riqueza sempre, mas também ensina a todos nós cristãos acerca do sofrimento, do penoso sofrimento disciplinar, de que Deus disciplina, que Deus corrige o seu povo. Seu povo está em pecado, Deus não vai deixar assim porque Deus o ama. Deus vai tratar, Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar. Deus não vai aceitar o seu povo vivendo na maldade, no pecado. Deus vai corrigir. E a disciplina de Deus às vezes é penosa, é dolorosa. Mas aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina, Ele corrige. Porque a disciplina é prova de amor. Hebreus 12:5 diz que Deus só disciplina a filhos, aqueles a quem Ele ama. Aqueles a quem Ele não ama não serão disciplinados. Judá estaria sendo disciplinado porque Deus amava, porque Deus ama. Depois de um tempo de correção, Deus traria de volta um remanescente fiel e reconstruiria a cidade. E daria novamente identidade, dignidade ao seu povo. Deus disciplina a todos aqueles a quem Ele ama. Mas como saber se nós estamos sofrendo porque estamos sendo disciplinados por Deus? Essa é uma pergunta difícil. Será que estou sendo disciplinado, por isso que eu estou sofrendo? Não é fácil saber. Porém, se algum sofrimento presente, irmãos, nos leva a refletir sobre o nosso pecado e nos aproxima mais do Senhor, então, esse sofrimento já está cumprindo com a sua função, que é nos aproximar de Deus, que é nos fazer mais dependentes dEle. Eu disse um pouquinho sobre isso ontem. Se o sofrimento nos levar a sermos dependentes de Deus, Ele está cumprindo o seu propósito. A ver que você não é capaz sozinho e você precisa de Deus. A disciplina já surtiu o seu propósito, o sofrimento já atingiu o seu objetivo. Porém é verdade que é dolorido. Meu irmão, minha irmã, a nossa resposta à disciplina do Senhor não deve ser a de discernir exatamente a razão dela. Embora às vezes você possa até entender, mas deve ser a de não fraquejar, a de não menosprezar a disciplina. A disciplina do Senhor deve nos amolecer e não nos endurecer. A disciplina deve nos sensibilizar, deve nos levar a fazer um autoexame em espírito de oração. Devemos ter um espírito disposto a ouvir a instrução do Senhor, a aprender na disciplina. Nós menosprezamos a disciplina, a correção do Senhor, quando nós ficamos murmurando.
Nós somos sempre prontos, irmãos, repare isso. Nós somos sempre prontos a enxergar a providência de Deus quando as bênçãos nos atingem. Ah, pastor, Deus está presente, tem sido uma bênção. Mas nós temos dificuldade de reconhecer a providência e a presença de Deus quando a gente está passando por momentos de sofrimento. Mas quando nós temos essa dificuldade e não reconhecemos Deus presente no nosso sofrimento, nós estamos fraquejando e desmaiando diante do sofrimento, que é aquilo que Hebreus diz: não desmaiem nem fraquejem quando por Deus estiverem sendo corrigidos. Irmãos, lembrem-se que o sofrimento é próprio, a disciplina de Deus é própria aos filhos. Gosto muito do que diz o profeta, do que diz o salmista. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos, Senhor. Foi-me bom ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Outra lição importante que nós aprendemos, já caminhando para o fim, é sobre a nossa vida de oração. Irmãos, nós aprendemos com Abacuque nessa noite que nós podemos ser francos em nossas conversas com Deus, expressando as nossas fraquezas, os temores da nossa vida. Devemos ter intimidade com Deus, e essa intimidade é bastante convidativa para que conversemos mais e mais com o nosso Pai. E não é uma intimidade desrespeitosa, é uma intimidade de alguém que se sente próximo, que se sente íntimo, que se sente realmente filho. Essa é a nossa condição, graças a Jesus. Não podemos ficar indiferentes à maldade dos nossos dias. Temos que levar os problemas da nossa nação, do nosso país, a Deus em oração e ter confiança de que Deus está do lado da justiça. Mesmo quando o mal parece triunfar, Deus ouve as nossas orações, mesmo quando Ele parece demorar em respondê-las. Amém? Que a mensagem do profeta Abacuque, irmãos, seja inspiradora para a nossa época. Que a mensagem do profeta Abacuque, tão contemporânea para nós, seja aplicada aos nossos dias. Que não nos calemos, mas que oremos e esperemos com confiança no Senhor, tal qual fez o profeta Abacuque. Amém?